E o quadro Minha Terra de hoje veio conhecer as atividades desenvolvidas aqui no Viveiro Florestal. Quem vai explicar pra gente um pouquinho como é que é o funcionamento do viveiro é uma das responsáveis, que é a Cristiane. Cristiane, como é que funciona e quais são as atividades do viveiro aqui em Chapecó? As nossas atividades aqui do viveiro são dos cursos de agronomia e biologia, não necessariamente esses dois cursos, tá? Mas todos os outros cursos, desde medicina, direito, pedagogia, estão envolvidos indiretamente com as atividades aqui do viveiro, tá? A gente tem um engenheiro agrônomo, que é o Alencar Belotti, que ele dá assessoria, né, ajuda, é o responsável técnico aqui do viveiro. A gente tá vendo aqui que a gente está no meio de uma estufa, vocês têm bastante mudas. Qual que é esse trabalho com as mudas e vocês também trabalham com a compostagem? Certamente, a gente tem várias linhas, tá? São 3 linhas que a gente diz que é a nossa carro-chefe aqui do viveiro. São a compostagem, tá? Que é a unidade demonstrativa da compostagem, a coleta seletiva, aqui dentro do campus da universidade, a produção de espécies florestais nativas e a parte da educação ambiental. A parte da educação ambiental a gente atende em todas as comunidades, os municípios aqui do entorno de Chapecó. Algumas já estão vindo do Rio Grande do Sul, do Paraná, já estão se deslocando aqui para a gente trabalhar a questão da educação ambiental. Meio ambiente não é só para agrônomos, biólogos, enfim, é um dever de todo mundo estar fazendo a educação ambiental, cuidando do nosso meio ambiente. A parte de produção de florestais nativas, a gente tem todo um processo, a gente vai a campo, faz o cadastramento das matrizeiras, que é o local onde a gente vai estar coletando essas sementes, tá? A gente faz um controle de medição do tronco, da copada dela, tira pontos de GPS, então a gente tem todo um acompanhamento desde a floração, a frutificação, para estar retirando essas sementes. Então vai uma equipe a campo, é coletada essas sementes, é trazido aqui para o viveiro, então vai ter um pessoal que vai estar recebendo essas sementes, vai estar identificando, coletando certinho elas, catalogando, aí depois é feito o beneficiamento. O beneficiamento seria a extração do fruto da semente, então é separado o fruto com a semente. Com relação à questão de doações, vocês fazem doação de adubo ou de mudas também? Como é que funciona? A doação é feita com mudas, tá? São para escolas, ONG, alguma entidade que está fazendo alguma ação beneficente, então a gente é doada essas espécies florestais nativas. Agora eu tenho certeza que quem está em casa, e eu também estou curiosa para saber como é que é feito esse processo da compostagem. Vamos lá para dentro para a gente conferir? Vamos sim. Bem, Cristiane, é aqui que iniciou o processo de triagem do que vem de composto orgânico para cá? Sim, aqui a gente faz o recebimento do orgânico. Esse orgânico, ele é produzido aqui dentro da universidade, nas cantinas dos restaurantes, tá? Então ele vem para nós, a gente faz a triagem. Por que a gente faz a triagem? Porque ele vem muito, o pessoal não tem o hábito, ainda não tem a cultura de estar fazendo a separação do o que é orgânico e o que é reciclável. Então vem muito misturado ainda, então a gente perde muito tempo, tá? Aqui fazendo a triagem e a separação do material. É importante também conscientizar o pessoal que está em casa, né? Facilita o trabalho, isso sendo que dentro do campo já tem lixeiras adequadas para cada tipo de lixo, né? Sim, é tão simples em casa a gente fazer assim, 2 lixeirinhas, não precisa ter várias lixeiras. 2 lixeiras simples, tá? A gente faz uma por orgânico, resto de comida, e outra o que não é orgânico, que seria plástico, a latinha do teu milho que tu utilizou na tua comida, então as embalagens você separa. E o que é seco e o que é reciclável. Todo mundo diz assim, mas no caminhão do lixo vai tudo junto igual, porque eu estou separando, se na coleta vai tudo misturado. Mas quem está separando esse resíduo, quem está recebendo esse resíduo, certamente vai ter um trabalho a menos. A partir do momento que você fazer a triagem, a separação desse material, certamente você vai estar separando na sua residência. Tá certo, agora então a gente vai acompanhar o restante do procedimento. Ilô, mostra aqui para ver se fica a dica para o pessoal que está em casa de cuidar e separar o lixo. Bem, Cristiane, aqui então o processo já está pronto? Ele está, a gente diz, no processo de maturação, essa leira aqui. Ela está quase no estado final de decomposição, tá? Ela já tem em torno de uns 90 dias, tá? Então, a gente faz a compostagem na seguinte maneira. Esses montes a gente chama de leiras, tá? Cada monte desse a gente diz que são umas leiras. Então, a gente faz assim. A gente utiliza material orgânico seco, que seria
Como aqui dentro da universidade tem bastante áreas verdes, tá? Bastante grama, todas essas folhas, essas aparas de grama vêm para nós, a gente faz camadas, então a gente coloca folha, tá? Grama, coloca o resto de comida e vai cobrindo, vai feito camadas, como se fosse um bolo recheado, né? Então, quando a gente chega na altura mais ou menos de 1 metro, a gente começa a fazer o revolvimento. O que seria esse revolvimento? É o processo onde vai estar entrando oxigênio para estar ativando os fungos e bactérias, que seriam os micro-organismos responsáveis para esse processo, o processo de decomposição. A gente controla a umidade também. Onde tem umidade, tem fungos e bactérias. Então a gente faz esse controle manual, tá? É tudo manual. Uma vez por semana a gente está revolvendo essas leiras. Quanto mais revolver, mais rápido chega ao processo final. Em torno de 120 dias vai estar o composto pronto. E é importante ressaltar que por mais que a gente faça a triagem, a separação do material, sempre a gente encontra ainda algum material que não é orgânico, tá? De um fragmento menor, e que na hora da triagem a gente não consegue perceber, né? Em virtude de estar misturado. Então, quando o composto está pronto, é nítido a gente ver ainda processos, materiais que não são não são orgânicos, né? Que ainda tem que decompor. É uma herança, esses materiais é uma herança que a gente está deixando para os nossos filhos. Um plástico leva em torno de 100 mil anos, então, para estar decompondo. E a gente vai deixar para nossas futuras gerações. Eu vou deixar para os meus netos, meus bisnetos, ainda esse resíduo que eu produzi. Tá certo. Cristiane, com relação ao processo aqui, algumas pessoas também utilizam minhocas. É diferente desse processo que a gente tem? É um pouquinho diferente. Esse processo que a gente utiliza aqui, a gente tem essa metodologia, não é utilizado as minhocas, tá? Ele é um processo de fermentação. Então, quando ele chega em torno de 60 graus, não pode ter minhocas, né? Por causa da alta temperatura. É só pela fermentação do micro-organismo. O processo de minhoca, então, seria o humus, né? Que praticamente seria o mesmo material final, mas o processo é diferenciado. A gente consegue perceber que não tem um cheiro forte, como as pessoas em casa devem estar imaginando. Esse cheiro é por causa desse processo mesmo, que ele não existe? O único cheiro que tem é o de fermentação, tá? Então seria como que o pessoal o pessoal do campo fizessem a silagem. Nada mais é o cheiro de fermentação, o cheiro de vinho, né? Quando o pessoal faz vinho, é aquele cheiro de fermentação mesmo. O pão caseiro, né? O fermento caseiro tem aquele cheiro de fermentação. A gente evita de estar colocando carnes, porque quando tem carne, ela vai ter odor mais forte, tá? Ela vai provocar bastante cheiro e vai acabar atraindo roedores. Então, além de trazer doenças, vai ter o cheiro forte. Tá certo, Cristiane, a gente agradece a sua participação aqui no Minha Terra, uma explicação bem bacana. E fica essa questão também de reciclagem para o pessoal que está em casa de separar o lixo, né? Certamente. Acho que nós agradecemos, mas principalmente o meio ambiente, as nossas futuras gerações agradecem por a gente estar fazendo a separação do lixo certo. Tá certo, agora eu volto lá pro estúdio porque a gente tem mais informações para Minha Terra.